e assim nos preparar para a exposição da palavra do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque hoje, nesse dia, encerrando o dia do Senhor, estamos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome e dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o cansaço, Senhor, ou qualquer outro impedimento, Pai, nesse momento, Senhor Deus, possam ser refreados pelo teu Espírito, Pai, que possamos ouvir de coração, Senhor Deus, com os ouvidos do coração, com os ouvidos da nossa mente, Pai, aquilo que teu Espírito Santo tem a falar à sua igreja hoje. Fala ao nosso coração, nos instrui, nos ensina. É o que nós pedimos, necessitamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, agora dos versos 17 a 22. Esse é um texto muito rico e o desejo, muitas vezes, do pregador é que a gente consiga trazer todo o ensinamento que ele pode nos dar, o que praticamente, acho que para uma pessoa só é impossível fazer isso. Mas eu gostaria de, como sempre faço no início, de expor o texto, trazendo algumas aplicações, e ao final, não sei se vou poder fazer isso hoje, eu quero retomar algumas coisas que o texto nos fala, e alguns ensinamentos que foram lançados nesse momento de exposição, para que abram os nossos olhos e possamos entender o contexto, e o que está acontecendo e a relação que podemos fazer com a nossa vida, E aí, ao final, trazer uma aplicação objetiva de alguns pontos principais aqui e acrescentar outros. Então, eu acho que nós não vamos conseguir fazer isso hoje, creio eu, e precisaremos dividir essa exposição. Mas uma coisa que eu sempre peço, e deve ser a oração do crente, é que o Senhor esteja no momento da pregação, no momento que nós estivemos expondo o texto, que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração e na sua mente, ligando pontos que muitas vezes nós não conseguimos ligar na Escritura, fazendo conexões com textos anteriores, com o que nós falamos, com o próprio texto da liturgia, para que a gente possa tirar proveito o máximo possível e ir muito além até daquilo que o pregador fala aqui à frente, porque o Espírito de Deus tem poder para fazer isso na vida de cada um de nós. Diz assim a Escritura: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso é observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nesses versos aqui, nós temos aqui a temática do discipulado cristão. E nessa temática, nós vemos aqui, em especial nesses versos, o custo desse discipulado. O que Deus exige de nós na vida cristã nesse discipulado. Nós estamos vendo aqui no exemplo de Cristo essa mesma abnegação exigida para os discípulos em fazer a vontade de Deus. Na movimentação geográfica de Jesus que falamos anteriormente, em direção à cruz, que é caracterizada a partir de Marcos 8:34 a 10:52, temos a continuidade do tema discipulado, que significa se unir a Jesus como servo de todos. E nessa passagem em especial, nós vamos perceber que o chamado ao discipulado vai envolver um custo de nossa parte. Porque os pescadores precisam abandonar suas redes e barcos, o publicano
a mesa da coletoria, Pedro, sua falsa concepção do Messias, e todo discípulo de Cristo precisa abandonar o que pode ser de mais valor em sua vida, que possa concorrer ao Evangelho. Nada na vida de um verdadeiro cristão é mais valioso do que seguir e obedecer a Cristo, custe o que custar. E nós vemos isso muito nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dentre muitas delas, aquela que se encontra em João 4,34, que mostrava isso na sua vida, ele dizendo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. No discipulado cristão, na vida cristã, sempre teremos que abrir mão de alguma coisa por amor a Cristo e ao Evangelho. É isso que Marcos vai falar ali no capítulo 8, verso 34 a 37, que foi o tema da nossa confissão de pecados. E por que isso? Porque tudo que impeça ao homem de seguir esse chamado é um perigo para ele. Até mesmo a obrigação com os pais, como nós vemos lá em Mateus capítulo 8, verso 21, quando diz assim: e outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Essa história aqui se volta para um homem rico, com suas posses e de posição social, como um contraste marcante com as crianças da passagem anterior. E esse homem, ele recebe uma imagem mais clara do reino de Deus do que qualquer outra pessoa até agora, exceto os discípulos, aqui como vemos no Evangelho de Marcos. No entanto, os seus bens provam ser uma desvantagem maior na herança da vida eterna. O verso 17, iniciando essa narrativa, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem é esse homem que corre em direção a Jesus? A Escritura vai dizer, nós temos 3 evangelhos que falam sobre esse mesmo evento. Lá em Marcos vai dizer que ele é um jovem, que é rico, porque tinha muitos bens, como nós vimos aqui, vemos nos 3 evangelhos. E Lucas vai dizer, lá em Lucas 18, que ele era um homem de posição, ou seja, alguém muito importante. E é muito interessante, porque Marcos identifica ele como um homem rico, uma certa pessoa. E James Edward, comentando esse texto, ele conclui que essa expressão por Marcos é usada porque ele tem a finalidade de fazer uma aplicação da história para todos aqueles que estão lendo, para todos os seus leitores. A descrição da atitude desse homem demonstra inicialmente, de sua parte, seu desejo de se tornar um discípulo de Cristo. Ele tem uma atitude de reverência e se refere a Jesus como bom mestre, indicando a princípio que estava disposto a seguir os seus ensinos. Flávio Garcia Zambuja, comentando esse livro de Marcos, nesse capítulo, ele diz algo bem interessante a respeito de muitos que agem como esse jovem. Ele diz assim: uma atitude de reverência, correr, ajoelhar, perguntar, não significa uma disposição para a submissão. Mais uma vez, nos deparamos com atitudes externamente impressionantes, que envolvem elogios como bom mestre, mas que internamente não encontram o mesmo eco de fidelidade. Matthew Henry, em seu comentário, ele diz que ele era um jovem promissor, pois o texto aqui vai exibir algumas circunstâncias favoráveis desse jovem perante Cristo. E a primeira que Matthew Henry cita é a humildade. Por quê? Porque ele corre em direção a Cristo, sendo ele um homem de posição, ele demonstra pressa e desejo veemente por conversar com Cristo. E é muito interessante ressaltar que naquela sociedade era vergonhoso um homem de posição correr em público.
Aristóteles, certa vez, disse: grandes homens nunca correm em público. Agora, esse jovem está ali diante do Senhor Jesus, tendo a oportunidade de consultar um grande profeta sobre assuntos pertencentes à sua paz. E ele não deixaria escapar a oportunidade. Perceba como esse jovem é um jovem promissor, porque ele demonstra humildade. Mas a segunda circunstância favorável seria ele demonstrar esse desejo de ser discípulo de Cristo em público. Ele não insistiu em ter uma conversa com o Senhor Jesus, em particular, com ele à noite, escondidas, como fez Nicodemos. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus na rua, ele aproveita a oportunidade para se aconselhar com ele e ele não se envergonha. Uma outra circunstância favorável que demonstrava que esse jovem era um jovem promissor era ele ter se ajoelhado diante do Senhor Jesus como sinal de grande veneração que tinha por ele, como um mestre vindo de Deus e de seu desejo fervoroso de ser ensinado por ele. Ele se ajoelha como alguém que não somente o reverencia agora, mas como alguém que o obedeceria para sempre. Ele dobra os seus joelhos como alguém que supostamente dobraria a sua alma. A quarta circunstância favorável que mostrava aquele jovem como um jovem promissor é a maneira como ele se dirige a Cristo, pois ele se dirige de modo sério e grave. Ele pergunta: como faço para herdar a vida eterna? A vida eterna era algo que ele acreditava, embora no seu tempo os saduceus, que eram um grupo dominante ali, não criam na ressurreição. Ele pergunta o que deveria fazer nessa vida para alcançar a bem-aventurança eterna. E é muito interessante nós olharmos e vemos de uma maneira geral que a maioria dos homens quer saber sobre o bem que podem ter nesse mundo. Mas esse homem vai muito além. E essa foi uma pergunta muito séria, pois falava de coisas eternas, bem como mostrava sua preocupação com essas coisas. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, dirigindo a sua exortação àquela igreja, diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ele vai dirigir a sua pergunta à pessoa certa, alguém que era plenamente adequado para responder essa pergunta, porque ele mesmo, Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Matthew Henry vai dizer que aqueles que desejam saber o que devem fazer para ser salvos devem se apresentar a Cristo, fazendo-lhe perguntas sobre a vida de fé. É peculiar à religião cristã pregar sobre a vida eterna, indicando o caminho para ela. E vale aqui um parênteses com relação a isso. Ele vai à pessoa certa. E é interessante que todos nós sabemos onde ou com quem nós devemos nos aconselhar. Quando queremos saber a verdade sobre alguma coisa, nós nos dirigimos às pessoas ou lugares que podem nos dar uma resposta adequada. Mas quando procuramos a pessoa ou o lugar certo, mas não estamos querendo ouvir a verdade, nós agimos como hipócritas, porque queremos ouvir a coisa errada da pessoa certa, para dessa forma respaldar o nosso mau intento. E é muito interessante a maneira como o Senhor responde, ou se volta para ele. No verso 18 ele diz assim: respondendo-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Mais uma vez nós estamos vendo aqui Jesus respondendo a indagação de alguém, em especial daquele jovem, com uma pergunta. E é interessante porque essa pergunta de Jesus, e eu acho que a pergunta em si ele tem esse caráter, pretende que aquele que é alvo dessa pergunta reflita sobre si mesmo a respeito do que, no caso aqui, ele está dizendo do que é bom. A pergunta tem esse caráter de fazer com que a pessoa pense naquilo que ele está perguntando inicialmente.
Você transferiu, ou seja, responderam uma pergunta, uma indagação, com outra pergunta. Ele percebe que aquele jovem, ao se dirigir a ele, desse modo, se considerava um homem bom pelos seus méritos e que estava falando com alguém igual a ele. Grant Osborne, comentando esse texto, ele diz que Jesus, com essa pergunta, queria mostrar que, para estar em ordem com Deus, ninguém se concentra em sua própria bondade. A salvação vem somente de Deus, o único que é bom. Jesus estaria ali está dizendo àquele jovem diretamente que ele deveria olhar somente para Deus e não para si mesmo. E por que isso? Porque a Escritura vai dizer que todos se extraviaram. Paulo se referindo aos judeus, aqueles homens que eram os detentores, vamos dizer assim, da lei, aqueles que eram zelosos com a lei. Ele vai dizer para eles: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Por isso aquele jovem precisava não olhar para si, mas olhar para o Senhor. E a resposta do Senhor à sua mesma pergunta, ele diz assim: ninguém é bom senão um que é Deus. Com essa afirmação de Jesus, esse jovem que está diante de Deus ainda não tem algo digno para apresentar diante dele, mesmo se ele guardasse todos os mandamentos. E essa pergunta de Jesus: por que me chamas bom? Com essa afirmação, ninguém é bom senão um que é Deus, tem a intenção de fazer com que o homem passe da confiança em sua retidão moral para o propósito derradeiro da vida de um homem, que é conhecer a Deus verdadeiramente. E aí o Senhor cita a segunda parte dos 10 mandamentos. Ele diz assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a sua mãe. É interessante que Jesus lança a atenção daquele jovem para a segunda tábua, ou melhor, para a segunda parte dos 10 mandamentos, em que o homem expressa na obediência à lei o amor ao próximo. Esse é o resumo da lei. A primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda parte, amar ao próximo como a si mesmo. E diante do que nós lemos até hoje, pelos textos que nós lemos na nossa liturgia, e pelo que nós sabemos da palavra de Deus, nós podemos dizer que a bondade de Deus para conosco repousa no seu amor. Por isso ele revela a sua vontade a nós. Por quê? Porque a revelação da sua lei é uma expressão da sua bondade. Porque essa lei é santa, ela é justa e ela é boa. Sendo assim, nós poderíamos conjecturar que a demonstração do amor ao próximo reflete a bondade de Deus aos homens, em última instância, evidenciando a bondade de um homem para com outro homem ao obedecer à lei de Deus. Jesus queria mostrar que a sua suposta obediência externa, daquele homem à lei, não tinha valor algum quando o coração do homem está nele mesmo, ou seja, nas coisas deste mundo. O Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, verso 18, falando sobre a parábola do semeador e da semente, ele diz assim: os outros semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. James Edward nos diz que a ênfase na resposta de Jesus expressa tanto a bondade de Deus quanto os seus mandamentos, e sugere que, apesar do zelo moral daquele jovem, ou talvez por causa desse zelo moral, algo esteja faltando em seu relacionamento com Deus. E nessa narrativa, o jovem responde, e essa resposta é bastante significativa, porque ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Perceba que com a sua pergunta inicialmente, a pergunta daquele jovem, e essa resposta,
Os jovens entendem que o comportamento é a exigência derradeira da religião. Por isso o Senhor o direciona para a lei moral, conforme afirmado ali na segunda parte do Decálogo. Os mandamentos de Deus estão na raiz do comportamento correto e direcionam o homem para Deus, e aquele jovem está convicto dessa sua moralidade notável. Matthew Henry comenta o seguinte a respeito disso. O jovem parecia adequado para o céu, estando livre de quaisquer infrações claras aos mandamentos divinos. Até então ele tinha sido capaz de fazer isso de alguma maneira. Mestre, tudo isso guardei desde a minha infância, mocidade. Ele pensava ter feito isso, e os seus vizinhos e amigos também pensavam a mesma coisa. Observe que a ignorância da extensão e natureza espiritual da lei divina faz com que as pessoas suponham estar em uma condição melhor do que realmente estão. Paulo pôde sobreviver sem a lei, mas quando entendeu que ela era espiritual, diz Matthew Henry, o apóstolo percebeu também que ele era carnal. No entanto, aquele que pôde dizer que estava livre do pecado vergonhoso foi mais longe que muitos no caminho para a vida eterna. Mas embora não saibamos de nada por nós mesmos, nem por isso somos justificados. O fato de que uma pessoa tinha habilidade, sem exceção, de cumprir os mandamentos de Deus, estava muito firmado e enraizado no pensamento rabínico, no pensamento religioso ali daquela época. E com toda a seriedade, algumas pessoas falavam que guardavam toda a lei. E ao olhar esse texto, alguns leitores poderiam pensar que aquele jovem era um hipócrita, porque ele apresenta ali o seu relato moral a respeito de Cristo. Mas parece que esse aqui não é o caso, uma vez que o Senhor Jesus olha para ele e diz que o amou. Verso 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. É muito interessante a palavra que Marcos usa, o vocábulo que o Marcos usa aqui, que é fitando. Literalmente seria voltar os olhos sobre alguém. Metaforicamente seria olhar com a mente, ou seja, considerar. Ele olhou para aquele jovem e considerou a indagação do seu coração, aquilo que ele estava falando para o Senhor Jesus. Ele volta a sua atenção para ele. E a ideia aqui é que Jesus demonstra boa vontade com aquele homem. A sua resposta é direta, pois ele quer alcançar o mais profundo daquele coração. James Edwards diz que a apresentação desse homem sobre a sua bondade não revelaria necessariamente arrogância nem hipocrisia, porque ele considera a atitude de Jesus que pareceria supor que aquele jovem apresenta suas qualificações, ou seja, sua bondade, ele apresenta sua bondade muito semelhante a uma criança, ou seja, sem qualquer reflexão, mas não de forma arrogante. Ele demonstrava sua ignorância quanto às coisas espirituais. Pode ser que Jesus tenha visto sinceridade na pergunta daquele jovem e no desejo que ele expressa de herdar a vida eterna. E é muito elucidativo nós percebemos que um homem honesto e íntegro na sociedade, antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, tem essa mesma impressão de si, de ser um homem bom por causa dos seus feitos. Quando eu estava meditando sobre esse texto e estudando sobre ele, eu me lembrei de um título do livro de Martin Lloyd-Jones, que é Sincero, mas Errado. E nesse livro, para explicar a presente situação da nação judaica, tão ansiosa com o Messias e na expectativa da sua vinda, eles rejeitam aquele que era o cumprimento e a esperança deles. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso 2, ele vai dizer assim: porque ele dá um testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, admitindo que os pontos de vista deles eram honestos, que o problema dos judeus não era que lhes faltava sinceridade, mas era que confiavam em sua própria sinceridade. E por dependerem dela, deixavam de considerar a luz e o conhecimento maiores
que o Evangelho poderia lhes dar quanto ao Messias que ansiavam. E aí Martin Lloyd-Jones comenta nesse livro, ele diz assim: a dificuldade dos judeus não era a falta de fervor, mas a confiança em seu próprio fervor, argumentando que, em vista de serem zelosos, estavam necessariamente com razão. Tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Na realidade, eles repeliam um conhecimento que o Evangelho lhes oferecia exatamente por causa do seu fervor pessoal. O conflito, no caso deles, era entre o zelo e o conhecimento, entre a sinceridade e a verdade. Essa teoria deve ser considerada, pois nos oferece uma descrição exata e precisa do que acontece com um grande número de pessoas em nossa época. De fato, não hesitamos em dizer que se trata de uma descrição perfeita da tendência que predomina em grande parte do pensamento religioso, tendência essa que Paulo reputava ao mesmo tempo patética e perigosa. Trata-se da tendência de igualar a sinceridade à verdade, de fazer do zelo e do conhecimento termos equivalentes. A posição não é afirmada exatamente dessa maneira. Antes asseveravam que, se um homem é sincero e zeloso, nada mais realmente importa. Parece que aquele jovem, ele era sincero nas suas pretensões, mas estava completamente errado. É muito interessante a expressão que é usada aqui. O Senhor fixou os olhos naquele jovem e o amou. E essa palavra aqui, amor, é o ágape. Há muita discussão a respeito desse amor aqui, que eu não quero cair, nessa discussão aqui, mas eu quero falar do que isso significa no texto. A palavra grega traduzida por amar significa receber com alegria, gostar muito, amar tenramente. A Escritura diz que Deus, Cristo, demonstra esse amor para aquele homem. O apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Como diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E por mais que haja aqui nesse texto de João 3, 16, 17, um foco nos que são eleitos por Deus nesse verso, o amor de Deus se volta para o mundo, para a humanidade em geral. Ou seja, ele demonstra amar o mundo, enviando seu Filho para salvar os eleitos. Perceba aqui que o amor demonstrado por Jesus está em dizer aquilo que aquele jovem precisava ouvir para trilhar o caminho da salvação. O amor de Deus fez com que ele se revele ao mundo, apesar de muitos rejeitarem esse amor e essa revelação. E no contexto em que nós temos aqui de Marcos, perceba, os fariseus pedem um sinal e foram rejeitados, porque eram incrédulos diante das inúmeras provas que Jesus era o Messias. Mas esse jovem demonstrava uma sinceridade em suas pretensões e Jesus aponta para ele o caminho da salvação. E ele deveria segui-lo. Ele deveria seguir a Cristo. Ele deveria seguir esse caminho. E ao dizer isso, pressupõe que o caminho em que ele estava não era o caminho que o levava à eternidade. Tudo isso tenho observado desde a minha infância. Esse não era o caminho que o levaria à eternidade. Para seguir a Cristo verdadeiramente, aquele jovem deveria abandonar a idolatria em seu coração, ou seja, o ídolo que ele venerava em sua vida, o seu Deus, até aquele momento que era Mamon. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, a Escritura diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou porque há de aborrecer de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a riqueza. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui nesse jovem rico. E perceba, nessa descrição de Jesus ter fitado os olhos, considerado aquele jovem, olhado para ele, e amado, e diz a ele o que lhe falta, demonstra o amor de um pai que faz com que ele corrija e instrua seu filho.
Quando ele diz, uma coisa te falta, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, ele está demonstrando o seu amor para aquele jovem. Porque ele está mostrando o caminho de salvação. Que não era o caminho que ele estava percorrendo, mas era o caminho que levava a Cristo. Abandona isso e me segue. É muito interessante e eu entendo muito claramente o que está acontecendo aqui. Porque o pai é aquele que quer corrigir o filho. E principalmente o pai cristão que tem a noção do que deve fazer, o caminho que deve percorrer, aquilo que ele deve ensinar. Porque ele está diante de Deus, de um pai maior em que ele se submete. E ele quer mostrar a verdade ao seu filho, ele quer mostrar o caminho de santidade, o caminho de vida. E é isso que nós estamos vendo aqui. O livro de Provérbios mostra um pai que, por causa do seu amor para com seu filho, ele corrige e instrui seu filho no caminho que ele deve andar. Provérbios capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, está atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O pai que ama o filho e ensina desde cedo, pois se ele não se aplica em ensinar ao seu filho a verdade, ele demonstra desprezo por ele. Por isso o provérbio vai dizer: o que retém a vara aborrece ao filho, mas o que o ama, cedo o disciplina, ou seja, o ensina, o corrige. Hebreus capítulo 12, verso 8, diz assim: mas se estás sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Perceba aqui que esse olhar amoroso de Jesus fez com que ele amasse aquele jovem, dando a seguinte instrução: só uma coisa te falta. E quando nós olhamos o que faltava para aquele jovem, era o essencial para toda a sua vida. Aquele jovem considerava que era fiel em guardar os mandamentos zelosamente desde a sua juventude. E ele aqui, ele não afirma que é sem pecado, mas que era fiel à lei de Deus. Ele imagina que se aproxima de Deus com uma consciência limpa. E a despeito disso, Jesus revela que aquele jovem não esquadrinhou as regiões mais profundas do seu coração e lhe mostra quantos bens exercem um domínio sobre a sua vida. É muito interessante isso, porque por vezes nós não somos capazes de conhecer o nosso próprio coração. Por isso, a necessidade de pedir que o Senhor esteja esquadrinhando-o por nós. E a Escritura dá vários exemplos de orações, de pedidos, para que o Senhor esteja esquadrinhando o nosso coração. Lá no Salmo 139, versos 23 e 24, depois de Davi declarar a soberania na onisciência e no seu conhecimento de todas as coisas, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus mandamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: Senhor, abre os meus olhos, porque diante dessa situação eu estou limpo, mas veja que eu não esteja pecando contra Deus. Lá o Salmo 19, 8b e 9b, quando fala da lei, diz assim: o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verso 11 e 12, além disso, por eles se admoeste teu servo, eles guardaram a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A Escritura, Deus pode dar essa visão completa de quem você é, daquilo que está no seu coração. E só Ele pode fazer isso. E o instrumento que Ele tem
para fazer isso hoje, como no passado, é a sua palavra. Veja o que Jeremias, capítulo 17, 9 e 10 vai dizer: enganoso é o coração do homem, o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Perceba que é isso que Jesus está fazendo nessa história, esquadrinhando o coração daquele jovem, fazendo com que ele possa perceber a situação. Por isso, a Escritura diz que ele fitou os olhos, ou seja, ele olhou para dentro daquele jovem. E aí, Jesus o direciona para o que ele precisa agora, para herdar no futuro a vida eterna. O que ele precisa fazer agora e urgentemente. Jesus exige que ele tome uma providência radical, porque a atitude aqui é radical. E muitas vezes, na nossa vida cristã, nosso compromisso com Deus, nós teremos que tomar atitudes radicais. Porque senão, não será possível seguir a Cristo. Ele precisa se despojar, abandonar aquilo que o afasta de Deus e da vida eterna. E aí, eu chego à seguinte conclusão: como é difícil fazer algo como isso para nós, homens mortais. Como é difícil abandonar algumas coisas que são nossas. E não é necessariamente pelo objeto da riqueza, por mais que a riqueza atraia o coração da maioria dos homens, mas é pela natureza corrupta nossa. Seja o que for que assuma o lugar de Deus em nosso coração, como é difícil despojá-lo. Como é difícil. Para aquele jovem, ele deveria distribuir seus bens materiais aos pobres e depender totalmente de Deus. E só assim ele poderia segui-lo. E aí a gente chega à conclusão de que só é possível seguir a Cristo se nos desvencilharmos verdadeiramente dos vínculos terrenos. E aí, aquele jovem, ao seguir Jesus, terá um tesouro no céu. Perceba que Jesus aqui está se oferecendo como um substituto para as posses daquele homem. Ele deveria escolher. E é muito interessante. Na vida pastoral, muitas vezes, você tem que chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, ou você escolhe isso, e abandona Cristo, ou você escolhe a Cristo e abandona isso. Não há meio termo. Não há meio termo. Eu já tive que dizer isso para várias pessoas, em algumas situações pontuais, num relacionamento misto, e dizer: ou você abandona essa pessoa, porque ela não é uma pessoa cristã, e abraça Cristo, ou abrace esse relacionamento e abandone a Cristo. E por vezes as pessoas preferiram abandonar a Cristo. Ou melhor, tentar viver de tal forma que concilie
uma coisa com outra. Mas seja isso ou seja qualquer outro pecado, não há como fazer isso. Você estará enganando a si mesmo. Nem a Cristo você estará enganando. E nem a igreja. Você estará enganando a si mesmo. James Edwards diz que a verdadeira obediência à lei só pode ser alcançada ao se tornar discípulo de Cristo. E a obediência à lei, a menos que leve ao discipulado de Jesus, é incompleta e fútil. Eu entendo essas palavras de James Edwards quando diz que a verdadeira obediência só pode ser alcançada a se tornar discípulo de Cristo, porque quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos habilitados por Ele a produzir boas obras, pois agora nós temos um coração transformado. E somente com um coração transformado, nós podemos apresentar uma verdadeira obediência à lei, por mais que não seja completa, por mais que não seja perfeita, no sentido de eu obedecer todas as coisas, mas esse novo coração me predispõe, me capacita pelo Espírito Santo de Deus a obedecer essa lei e a buscar a lei de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 2:10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, na nossa nova criação, nos prepara para vivermos de conformidade com a lei de Deus. E por mais que eu não alcance perfeição, porque não consigo por mim mesmo cumprir toda a lei, Cristo cumpriu ela no meu lugar. E por isso, mesmo quando eu violo essa lei, eu me submeto à justiça de Cristo com alegria, com prazer, porque eu sei que Ele está transformando o meu coração diariamente para cada dia me conformar e me submeter à sua lei. Quando James Edwards diz que a obediência à lei é incompleta e fútil, e ela é assim se não levar a Cristo, porque a lei é um aio que conduz a Ele, pois o objetivo da lei é levar o homem a reconhecer que não pode cumpri-la em perfeição para que tenha vida, e assim busque a justiça de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo diz: porque o fim, ou seja, a finalidade, o objetivo, o alvo da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. E lá em Gálatas, capítulo 3, verso 24, ele vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Pela fé nele. Mas perceba que o final dessa narrativa, ele diz assim: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos usa 2 adjetivos para descrever o estado emocional daquele homem depois da resposta de Jesus. Ele diz que ele estava contrariado e triste. Essas 2 palavras demonstram um estado de pesar, um desgosto, uma tristeza, fruto de uma aflição, um abatimento. Parece que ele sai da presença de Jesus completamente decepcionado. E é o que acontece muitas vezes quando nós queremos ouvir. Não queremos ouvir a verdade, mas queremos ouvir aquilo que vai falar ao nosso coração pecaminoso. Eu não sei, acho que aquele homem não esperava que Jesus ia mexer com o lado mais sensível do seu coração, o seu calcanhar de Aquiles, o amor aos bens materiais. Ele deveria aprender a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E assim não mais dedicar-se ao serviço a Mamon, as riquezas. Aquele homem, o homem de uma maneira geral não sabe, porém, que a sua tristeza não é nada. Essa tristeza que ele demonstrou aqui não é nada em comparação com o que espera quando falecer e se ver diante de Deus sem esperança alguma.
Perceba que esse jovem parece ter dado os sinais para uma verdadeira conversão. Ele vai a Cristo para receber a vida, está interessado no que é eterno, tem boa disposição para ouvir a instrução, mas ao final deixa depois de ser confrontado em seu coração, ele sente uma tristeza, mas não aquela que o leva à vida eterna. Aquela tristeza, aquele homem não conduziu a arrependimento. Ele não estava triste por causa do seu pecado, ele estava triste porque queria permanecer no seu pecado. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7,10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza daquele jovem não o conduziu ao arrependimento, mas trouxe esse pesar, pois ele não estava disposto a abandonar aquilo que ele mais amava por amor a Cristo. Para ele, isso não valia a pena, porque a Escritura vai explicar, porque ele era dono de muitas propriedades. E é muito interessante porque na vida cristã, entenda o que eu quero dizer, você pode ter muitos amores, mas nenhum deles pode ser maior que o amor a Cristo. Nenhum deles pode ocupar a centralidade do seu coração. Lá em Mateus capítulo 10, verso 37 a 39, quando o Senhor Jesus está chamando os seus discípulos, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Eu gostaria, queridos, de terminar no meio dessa estrada que começamos a percorrer agora. E muitas coisas eu quero tirar daqui do texto, vou deixar isso para a próxima semana, mas eu gostaria de deixar um gancho para aquilo que nós vamos falar na semana que vem a respeito desse texto. A vida cristã exige de nós um custo. E esse custo é eterno. Para aquele homem, ele precisava abandonar as suas riquezas desse mundo, as riquezas desse mundo. Porque aquilo ali era o que tinha maior valor no seu coração. Mas todos nós precisamos abandonar alguma coisa. Todos nós precisamos tirar um filho do centro, um casamento do centro, um trabalho do centro, um desejo da nossa alma do centro. Colocar Cristo. Porque será impossível seguirmos a Ele se Ele não for a prioridade em nossas vidas. Ele é o único que deve ocupar o trono em nosso coração. E Ele vai exigir isso de você constantemente. Porque foi isso que Ele fez por nós. E Ele espera que, como discípulos dEle, tenhamos o mesmo caminho, tenhamos as mesmas pisadas. Porque aquele que morreu na cruz por nós, hoje Ele quer que você dê a sua vida por Ele, perca a sua vida nesse mundo, para que na eternidade você viva eternamente com Ele. E saiba que o Evangelho cristão exige de nós nada que seja excêntrico,
ou seja, desnecessário, Ele sempre vai exigir aquilo que é necessário para nós, nesse mundo, nos desprendermos de toda e qualquer coisa e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao coração da sua igreja, em tudo aquilo que falamos aqui. E que cada palavra, Senhor, que dizemos e que vamos proferir, ó Pai, a respeito dos teus ensinamentos, que ela possa calar fundo no nosso coração. E que nós não estejamos somente dispostos, mas fortificados, ó Pai, a tomar sempre, diariamente, uma atitude radical com relação às nossas vidas, para que cada dia possamos seguir a Cristo sem obstáculos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.